Olá, me chamo Carlos Vinícius, sou discente do curso de Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje estou aqui para gravar esse vídeo para a cadeira de Metodologia do Ensino da Matemática e venho falar um pouco sobre o Tangram, que é um dos nossos materiais manipuláveis, e integrar ele um pouco à atividade da BNCC EF 07MA09, que diz: utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração com a razão 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza. Então vamos lá. O Tangram. Muita gente já teve contato no Tangram pela sua infância. Tangram é um objeto manipulável muito conhecido. Mas, como a atividade é destinada para o sétimo ano, pode ser que esse seja o primeiro contato de muitos alunos. Até porque, de certa forma, o Tangram já é um jogo um pouco mais antigo. Então, a tendência é que as crianças e adolescentes comecem a esquecer um pouco dele. Mas falando do Tangram, é o seguinte: o Tangram é o famoso quebra-cabeça de 7 partes. Ele geralmente tem essa constituição, tendo dois triângulos maiores, dois triângulos menores, um paralelogramo, um quadrado e um triângulo médio. E sua origem? Não é muito preciso, mas acredita que sua origem foi dada durante a dinastia Tang, mais ou menos entre 960 a.C. e 1279 d.C. Bem, mas apenas chegou à Europa no século XIX. Por que não é muito preciso? Há muito tempo atrás, houve uma destruição de arquivos e documentos na China, e daí se perderam várias coisas, vários livros, inclusive a verdadeira história do Tangram. E daí surgiram lendas. E que lendas são essas? O Tangram tem várias lendas para explicar sua origem, mas as duas mais famosas são a lenda do jarro de barro e também a do espelho. A lenda do vaso de barro era o seguinte: existia um imperador que era um artista. Ele tentava pintar, ele tentava desenhar, mas na mesma aldeia existia um homem que era de verdade um artista e que era muito melhor que ele. E o imperador tinha inveja disso. Então ele convidou esse rapaz e deu um trabalho a ele para que ele saísse e pintasse todo mundo, mas apenas numa tábua de barro. Sem querer, esse rapaz deixa que essa tábua de barro caia e ela se quebra em 7 partes, que seriam as 7 partes do Tangram. E tentando juntar, tentando ajeitar, ele começa a ver que ele constrói figuras. Ele constrói gatos, ele constrói navios, várias coisas. E dessa forma, ele começou a representar o mundo apenas com aquelas peças quebradas. A segunda história é que existia um monge na China e seu aprendiz. E esse seu aprendiz decidiu viajar pelo mundo. Então o monge deu o espelho e disse: vá e registre todo mundo para que eu também possa ver. E o mesmo aconteceu. O espelho caiu e na tentativa de tentar construir de volta aquele quadrilátero, ele começou a construir figuras e figuras. E assim nasceu o Tangram. Mas então, vamos agora começar a integrar o Tangram à área da matemática. Então, para começar a trabalhar com o Tangram, nada melhor do que construir o seu próprio Tangram. O Tangram pode ser construído de forma muito fácil, pode ser feito numa folha de papel ofício e ainda, além disso, vai integrar ainda mais o aluno na atividade. Então, bem, a gente vai construir um quadrado de lado qualquer. No meu caso, vou fazer um quadrado de 20 centímetros e vou traçar duas diagonais, de um vértice ao outro, certo? Bem, construído o nosso quadrado, traçadas as duas diagonais, já podemos observar o seguinte: nós já temos os dois triângulos maiores que já fazem parte da composição do nosso Tangram. Esse triângulo. Esse triângulo. Para construir as próximas partes, faremos o seguinte: pegaremos esse lado A, tiraremos seu ponto médio, que vai gerar A sobre 2 e A sobre 2. O mesmo faremos aqui, gerará A sobre 2 e A sobre 2.
Feito isso, podemos apagar aqui. Nós já temos a terceira parte do nosso tangram, que vai ser o nosso triângulo médio. Com o nosso triângulo aqui médio, o que é que nós faremos? Temos aqui a nossa meia diagonal, B sobre 2, tiraremos o ponto médio e puxaremos do ponto médio até aqui, irá formar o nosso paralelogramo e o triângulo menor, e da mesma forma, de forma paralela, puxaremos para cá, do ponto médio desta meia diagonal até esse ponto, que formará o nosso quadrado e, por fim, o nosso segundo e último triângulo menor. E aqui nós temos construído o nosso tangram. O nosso tangram construído, posso separei aqui as partes, e a gente pode ver que, começando aqui por esse triângulo médio. Esse ladinho aqui vale A sobre 2, esse ladinho aqui vale A sobre 2. Como é que eu achei aqui esse B sobre 2? Perceba aqui, o trapézio pega metade da metade da diagonal, ou seja, B sobre 4. E um lado do trapézio está na metade do triângulo médio. Então, ele é B sobre 2. A gente já falou aqui do trapézio, esse outro pedaço aqui vai fazer A sobre 2. Então, temos o triângulo menor, que são iguais, está representado aqui. Vou usar esse aqui. Ó, esse pedaço aqui é A sobre 2. Isso aqui é B sobre 4. E esse aqui é B sobre 4. Aqui ficou um pouquinho mal representado, certo? Mas por que é B sobre 4? Observe que isso é graças ao quadrado. Isso aqui é B sobre 4, que é a metade deste lado aqui do triângulo. Esse lado é B sobre 4, porque é metade dessa diagonal. B sobre 4, B sobre 4. Os outros também vão ser. Esse ladinho que está colado vai ser B sobre 4. Bem, eu vou mostrar agora então algumas aplicações do tangram nas próprias formas para mostrar que existe a razão entre eles. Isso aqui é a representação desse triângulo aqui, o triângulo médio. Percebam que A sobre 2, A sobre 2. Qual é o triângulo ou qualquer outra figura aí que pode preencher? Então a gente vai ver, ó, encontramos A sobre 2 aqui, encontramos A sobre 2 no paralelogramo. Só que o lado A sobre 2 do paralelogramo, se eu coloco aqui, ó, não dá, fica algo estranho, certo? Então vamos usar o triângulo. O lado A sobre 2 dele é o lado maior e o lado A sobre 2 do outro triângulo é o menor. Vamos encaixar aqui, ó. Percebam. Fica aqui um outro lado A sobre 2. Reparem também que esse lado aqui é B sobre 2, enquanto esse lado do triângulo é B sobre 4. B sobre 4 para B sobre 2, falta mais um B sobre 4. A gente consegue completar certinho o triângulo, então. Ou seja, os dois triângulos menores resultam no triângulo médio. E o mesmo vai acontecer no triângulo maior. Todo esse lado é A, o lado menor do triângulo médio vai ser A sobre 2. Então, ó, eles se encaixam bem. Temos o lado B sobre 2 e o lado B sobre 2, que dá certinho. Como a gente já sabe que esses dois triângulos resultam num triângulo médio, a gente encaixa aqui e pode constatar que esses três triângulos resultam no triângulo maior. Temos também o uso com o paralelogramo. Reparem que o paralelogramo tem esse lado aqui, A sobre 2, B sobre 4, B sobre 4.
Quer dizer, B sobre... E aqui, ó, nós vemos um lado B sobre 2 nesse triângulo, um triângulo maior. De B sobre 4 para B sobre 2, a gente vê que vai faltar mais B sobre 2. Então, ó, quando a gente encaixa aqui, a gente já deduz que é um lado B sobre 2. E sabemos que isso aqui é um lado A sobre 2 do nosso trapézio, que encaixa perfeitamente nos nossos dois triângulos menores. E assim, eles completam a figura. Para finalizar, para não ficar muito grande, vamos fazer um usando o nosso quadrado. Vou continuar com o triângulo maior. Percebam que temos aqui B sobre 4. B sobre 2. B sobre 4 para B sobre 2, vai faltar mais B sobre 2. Então vamos encaixar aqui, ó. A gente consegue ver, ó. O lado aqui, B sobre 2. De B sobre 2, de B sobre 4 para B sobre 2, vai faltar nosso B sobre 2. Como a gente sabe que o lado dele é A, e temos aqui os ladinhos A sobre 2, mais uma vez podemos ver que há uma razão entre essas figuras. Bem, foi bem rápido e bem curto por conta do tempo de duração desse vídeo, mas é possível observar que o Tangram tem muitas possibilidades, que pode ser trabalhado de várias formas. Essa é apenas uma delas, que pode trazer uma noção mais visual para os alunos e facilita muito na dedução deles quanto às questões.